No segundo debate promovido pela Rede UC, Rede de Antigos Estudantes da Universidade de Coimbra, Laborim Lúcio e Emídio Guerreiro partilharam suas histórias com o público presente. Estamos já no último dia desta mostra. A esta hora está prevista então mais uma edição do Meu Tempo na UC, uma rúbrica que pretende dar voz aos nossos antigos estudantes que depois de aqui tirarem os seus cursos, prosseguiram as suas carreiras um pouco por todas as áreas da sociedade. Hoje temos connosco dois nomes algo reconhecidos de todos nós, portanto podemos contar neste momento com a presença do Dr. Laborim Lúcio, antigo estudante da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Dr. Emídio Guerreiro, antigo estudante da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação. Gostaria, aliás, desde já de agradecer e muito a presença de ambos no dia de hoje, aqui neste O Meu Tempo na UC, esta conversa que se pretende informal sobre o que são os tempos de estudante da Universidade de Coimbra e falar um pouco também do que é ser UC nos dias que correm. Essa conversa será moderada pelo pró-reitor, professor Dr. Raimundo Mendes da Silva, e portanto aproveitava desde já para chamar os três até aqui à zona de animação da mostra Somos UC, para então começarmos a falar sobre o meu tempo no UC. Sobretudo estamos aqui para conversar um pouco sobre o que são as vivências, o que são os impulsos que uma passagem pela Universidade de Coimbra pode trazer. Não faria grandes apresentações, aquilo que gostaria era que o Dr. Laborim Lúcio, o Dr. Emídio Guerreiro, a quem eu vou passar a tratar, Laborim Lúcio e Emídio Guerreiro, companheiros desta universidade, nos dissessem também duas palavras sobre quem são e qual foi o seu percurso na universidade. E a seguir arranjaríamos perguntas difíceis. Estas são as fáceis. Bom, antes de mais gostaria de agradecer o convite, que muito me honrou para participar nesta mostra. Como já disse o Raimundo, eu chamo-me Emídio Guerreiro, vim para Coimbra estudar em 1983 para a Faculdade de Ciências. Passado um ano mudei para a Faculdade de Psicologia, onde vim acabar a minha licenciatura. Já neste século voltei à Universidade de Coimbra para fazer o MBA na Faculdade de Economia, mais ou menos em 2004 ou 2005, acho que foi esse o ano letivo, e por isso dupliquei a minha presença na própria universidade. Acho que Coimbra vale a pena porque marca os jovens como eu que vim de Guimarães para aqui com 18 anos e sobretudo marca-nos porque estamos deslocados, porque há todo o mundo que se oferece à nossa frente, porque fazemos amizades que nos acompanham para a vida e ganhamos uma forma de estar e de sentir que é muito própria de quem cá estudou. E penso que essa é que é digamos, a grande mais-valia que nos leva daqui, que nos pode depois projetar e procurar explicar isto ao longo da nossa conversa. Depois de ter saído daqui, tive uma fábrica de têxtil, vendi, sou deputado eleito pelo PSD desde 2005 e voltei a viver em Coimbra desde essa altura. Porque, como estava a dizer ao Dr. Laborim Lúcio, há estas contradições. Sendo eleito por Braga, vim voltar a viver em Coimbra quando fui eleito deputado. Porquê? Porque a minha mulher é docente da Universidade de Coimbra e deixou de ser possível suportar sozinha ela todo o trabalho de deslocações de Guimarães-Coimbra, estando eu em Lisboa, porque teríamos um problema que não sabíamos com quem ficaria a nossa Beatriz. E por isso decidimos ir bem, regressar a Coimbra e desde há uns anos esta parte, por isso desde há 5, 6 anos voltei a viver em Coimbra, numa perspectiva diferente, já não enquanto estudante, mas enquanto pai, enquanto cidadão, e também começo a desenhar algumas ideias do que é que isto poderia ser ou não poderia ser e penso também podermos depois debater por aí. Então era a curta apresentação que eu faria de mim, para além de dizer que tenho 45, quase 46 anos, 1,96 m e quando saí de cá 85 kg e agora infelizmente 112, mas é o que é. É o tempo que nos marca, não é? Muito obrigado, boa tarde a todos vós também. Também gostaria de começar por agradecer o convite que dirigiram para ter o gosto de estar aqui convosco durante um pouco desta tarde. Felicitar a organização por esta ideia magnífica e dizer-vos que começo, eu diria quase,
numa situação de absoluta desvantagem depois das últimas palavras do Emílio Guerreiro, porque tem perante vós um homem que é claramente mais velho em idade e menor em altura do que o seu intermediário. E, portanto, perco nos dois domínios. Perco porque, tendo a idade que tenho, evidentemente ninguém acredita em mim quando, respondendo à solicitação do Sr. Paulo-Reitor, estaremos aqui sobretudo para falar do futuro e, ao mesmo tempo, tendo eu a altura que tenho, evidentemente que não consigo levar o meu pensamento tão alto como aquela altura a que o Emílio Guerreiro vai elevar o seu. Em matéria de peso, ficamos relativamente equiparados e é aí que eu tentarei então encarnar alguma da qualidade da minha intervenção. Para seguir um pouco a linha do mundo que ele traçou, e agora para meter um pouco com ele, especialista na área da psicologia, eu quando vim para Coimbra ainda sei que ali estava no Piaget, tinha a noção que era um pouco a teoria das crises que nos fazia crescer verdadeiramente. E então eu ali vivi uma das minhas grandes crises, mal cheguei a Coimbra, das crises de crescimento, evidentemente. E foi nessa primeira grande crise de crescimento que eu talvez tenha, sem querer colocar demasiada expressão nesta primeira conclusão, eu talvez possa dizer que o primeiro grande momento de mudança consciente na minha vida aconteceu aqui em Coimbra. Aconteceu exatamente quando eu saí do então velho liceu, fiz junto da família e cheguei a Coimbra para encontrar uma realidade radicalmente diferente daquela que eu conhecia até aí, à qual tive necessariamente de me adaptar, à qual me adaptei com a maior das facilidades, sendo certo que a minha maneira de ser, a minha maneira de encarar o mundo e a vida, a minha maneira de estar nas coisas, se modificou profundamente aqui. E modificou-se pela influência de dois elementos essenciais. Por um lado, a universidade, evidentemente, através de uma estrutura de rigor e de exigência e, ao mesmo tempo, também de elevação num plano de qualidade que era radicalmente diferente daquilo que eu tinha conhecido até aí, mas também por força não apenas da universidade enquanto instituição, mas por força da academia ela própria. Eu, no fundo, não sou outra coisa senão um filho inteiro e radical da geração de 60. Eu estive aqui de 60 a 61 a 66. E eu, não sendo eu verdadeiramente amigo do Alex, não rejeito nada a geração de 60. Digo-vos mesmo mais que eu, nesse aspecto, ainda sou alguns daqueles, que já não são infelizmente tantos como isso, que continuam a entender que a geração de 60 teve uma importância decisiva no nosso país e no conjunto das modificações que aconteceram no nosso país. E é aqui que eu introduzo a questão do futuro. Eu penso assim a geração de 60, com algum lamento no sentido de que essa geração de 60 não seja hoje capaz de continuar a ser uma geração de 60 face ao futuro que está aí à frente. E que de alguma forma, ou tenha desistido de ter sido a geração de 60, ou se recolha à geração de 60 para entender que o mundo acabou quando a geração de 60 terminou. É um pouco aqui que eu gostava de colocar depois um pouco o nosso debate, que é o de saber não apenas aquilo que tem sido a evolução da Universidade de Coimbra, que eu aliás conheço relativamente pouco, ou já tudo, mas sobretudo aquilo que tem sido a interação da Universidade de Coimbra com a sua academia e da sua academia com a sua cidade, com a sua região e com o seu país. Até que ponto é que hoje a academia está menos voltada para o futuro que ela constrói e está mais voltada para uma posição de expectativa sobre o futuro que outros vão construir para ela. E esta parece-me que é uma das grandes questões que tem que se colocar aqui. Saber verdadeiramente quem é determinante na construção do futuro e quem é que perante o futuro se coloca numa posição passiva de esperar que ele seja entregue ou numa posição ativa de assumir a responsabilidade de o construir à sua medida. Isto não é apenas trabalho da universidade, é também trabalho da universidade, mas é muita atitude, por um lado psicológica, por outro lado cultural, por outro lado social e política, do conjunto dos estudantes enquanto academia. E eu gostaria muito de me ver envolvido nesse projeto de construção de futuro, e é só nessa medida estrita e muito diminuta em que eu considero que um relativo convite a revisitar o passado pode construir ou pode contribuir para uma tentativa de reconstrução do futuro. Não para visitar o passado numa dimensão saudosista, em que nós todos vamos acabar, no fundo, por afirmar que no nosso tempo é que era bom,
Pelo contrário, tem que nós sejamos capazes de dizer que, sendo tão duro como era no nosso tempo, temos a obrigação de dar disso testemunho para que o tempo de hoje seja bastante melhor do que esse tão bom que foi o nosso. E, portanto, nesta medida, talvez tenhamos possibilidade de encontrar aqui um espaço de debate que o Sr. Pró-Reitor irá moderar de uma forma bastante mais assertiva do que aquela que resulta desta minha primeira intervenção, na qual, porventura, seria suposto que eu vos dissesse um pouco o que fui fazendo ao longo da vida, mas eu devo dizer-vos que, no caso de Emílio Guerreiro, não, porque ele ainda é demasiado jovem e olha para o seu percurso vendo como um verdadeiro currículo. Eu, com a idade que tenho, já olho para ele com uma certa dúvida que vai da distinção, e que é sempre uma distinção entre o currículo e o cadastro, e eu não tenho muita ideia se aquilo que eu tenho para vos apresentar é mais um currículo legitimador do que um cadastro pelo qual eu tenho que vos pedir desculpa. Portanto, a pouco e pouco nós iremos conversando sobre isso também ao longo desta sessão.